Será o metaverso a revolução que tanto esperávamos no mundo do trabalho? Chegou a vez de Alexandre Del Rey, cofundador da Associação Internacional de Inteligência Artificial, nos vir falar sobre o mundo do metaverso e a sua relação com a formação profissional e as oportunidades em ambientes imersivos. Seja bem-vindo ao nosso palco, Alexandre. Incrível, né? Essa conversa. Então, eu tenho que começar essa conversa antes de agradecendo por estar aqui presente, né, ao Pedro Martins, que me convidou, a PM Hub, ao pessoal da APG, né, a Elza aqui representando a APG, por estar aqui presente, e também ao Brasil Digital. Esse daí que vocês estão vendo com o cabelo sou eu antes de começar esse mundo digital, essa loucura aí, né? E aí uma das coisas que aconteceu comigo é que vocês estão vendo aqui, parte dos meus cabelos foram, porque eu tenho, posso dizer assim, o privilégio de poder ver esse movimento de várias óticas diferentes. Uma, como o terceiro setor, né? Dentro da... Eu fui um dos fundadores da I2AI, da Associação Internacional de Inteligência Artificial, e hoje sou um orgulhoso membro do Brasil Digital para Todos e da Lusofonia Digital, que são instituições que estão pensando como essas tecnologias digitais vão mudar, estão mudando o presente e vão mudar o futuro, né? Além disso, eu sou professor, né, de algumas escolas, da USP, na Universidade de São Paulo, da FIA, da Escola Metodista e da Startse, que tem, inclusive, um belo convênio aqui com a Nova de Lisboa. Eu trabalhei em grandes organizações, então eu entendo esse olhar que vocês, né, estão preocupados com como fazer a gestão de pessoas em grandes corporates. Aí. Esse é um desafio enorme, ainda mais do que nós estamos vivendo. Eu sou palpiteiro profissional, né? Então, se me convidam para falar como deve ser o churrasco, eu vou lá e falo, né? Então, cuidado com isso, se me convidam, eu vou, né? Nos eventos. Eu tenho falado de muitos temas diferentes e eu tenho feito minha própria jornada empreendedora, seja ela com a minha empresa de inovação, de consultoria em inovação tecnológica, de tecnologia, que é a Ingrama, seja ela através de uma startup de energia de geração distribuída lá no Brasil. Mas a gente está aqui para falar desse momento, e eu fico muito feliz, porque eu não vou ter que abordar os temas tão cabeludos que nós temos aí ligados à inteligência artificial. Mas a vida não está nada fácil para todos nós profissionais, porque nós estamos vivendo um momento de conjunção de revoluções. Nós estamos ainda consolidando a revolução dos dados, né? E isso ainda não foi absorvido por muitas empresas, por incrível que pareça. Quantas empresas são verdadeiramente data-driven ou profissionais que conseguem usar dados para fazer melhores decisões? Mas isso não fosse suficiente, vocês já viram hoje aqui com vários palestrantes sensacionais falando dessa revolução incrível, a revolução da inteligência. E se isso não fosse suficiente, né, nós temos uma outra revolução no horizonte. Ela ainda não é uma revolução de fato, ela é uma promessa de revolução, porque muito da tecnologia para habilitá-la não está pronta, a gente vai falar disso durante a nossa conversa de hoje, mas ela, na minha humilde opinião, virá. Ela é conhecida como a revolução do metaverso, eu carinhosamente tenho chamado ela da revolução do espaço-tempo, porque a gente consegue controlar de alguma forma o espaço e acelerar o tempo através dela, e isso traz possibilidades incríveis. Mas você está aqui muito focado na revolução do presente, a revolução da inteligência artificial, e também deveria. Então, essa sequência da tríplice revolução gera uma onda incrível, um potencial incrível, uma janela da inovação, a era da inovação. Não dá mais para congelar as coisas do jeito que a gente congelava. A gente tem que criar o novo após o novo, após o novo. Sejam elas competências, sejam elas produtos, serviços, sejam elas tudo. E a gente olha para essa diferença desses dois modelos, tem muitas vantagens no mundo físico, né? A gente vê aqui as vantagens, né? Network, face a face, como foi legal o networking, como foi giro, como diz aqui em Portugal, essa conversa que nós tivemos pessoalmente aqui, né? Nós temos aí esse ambiente físico que, né, a gente pode beber água, pode passar calor, passar frio, depende do lugar, né? Nós temos aí também alguns efeitos colaterais, limitações geográficas. Eu tive que viajar do Brasil para cá,
né? Gostaria que Portugal fosse ali do lado para eu poder sair e voltar, assim, aproveitar essa culinária fantástica, né? E esse alto astral do povo português. Mas, de um outro lado, você tem outros desafios, outras vantagens e outras limitações. O mundo digital, você vai depender muito das ferramentas de interação. Hoje a internet, em alguns momentos, falou: estou um pouco instável hoje, não estou a fim de colaborar, e congelava alguns dos palestrantes para nossa tristeza aqui. Fala: poxa, eu queria estar acompanhando em tempo, fluxo geral, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem um impacto global. Quantas pessoas que não estão aqui presentes e continuam assistindo essa interação? Então, esses dois mundos, né, eles têm vantagens e desvantagens. E a gente tem muitas vezes falando: vamos para o físico, vamos para o virtual, vamos para o digital. Será que a solução não passa, ao invés de colocar o ou, a gente trocar o e? A gente construir, e eu acredito que para os nativos digitais isso já é uma grande realidade. Porque para minha filha de 4 anos, o mundo não é físico ou digital, o mundo só é. E ele é físico e digital. E a nossa mentalidade talvez não esteja tão preparada para isso. Então, eu posso dizer sim, o mundo é digital. Talvez não seja bem isso. Talvez seja: o mundo é cada vez mais digital, né? E se o mundo cada vez mais digital, antes de a gente falar de metaverso, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. As organizações do presente precisam estar investindo pesadamente, quase que obsessivamente, ativos digitais. E eu não estou falando de criptomoeda aqui. Eu estou falando de ativos digitais ligados à primeira revolução, a revolução dos dados. Então, eu tenho que criar processos de extração, transformação e carga dos dados. Eu tenho que criar perfis dos meus clientes, dos meus funcionários. Eu tenho que criar oportunidades de negócio através dos dados. Eu tenho que criar, sim, sistemas de inteligência artificial, arquiteturas complexas, redes neurais treinadas, e eu vou ter que criar, sim, ambientes metaversados, experiências únicas, imersivas, realidades digitais, né? E por que eu digo isso? Eu entendo um pouco do mundo dos negócios, porque trabalhei em grandes corporações por muito tempo, e para o mundo dos negócios existe uma necessidade de gerar resultado econômico. E os ativos digitais, ele têm muitas vantagens em relação aos outros ativos. Primeiro, os ativos digitais não se desgastam. Pelo menos não se desgastam da mesma forma que os ativos físicos se desgastam, né? Ele também permite uma economia quase que infinita de escala. Você investe algo, e aquele algo pode ser distribuído pelo potencial dos seus clientes, dos seus funcionários, dos seus fornecedores. Então você pode transformar isso em um ativo global. Além disso, você tem economia de escopo. O que quer dizer economia de escopo? É quanto que você economiza, de fato, de utilizar um ativo digital em outras verticais. Quanto vale uma base de dados organizada dos seus funcionários? Quanto vale uma base de dados das competências existentes no mundo digital? Ela vale para muita coisa. Você pode aplicar ela em muitas verticais. O custo de você transacionar no mundo digital é quase zero. Para você ter um cliente a mais, um funcionário a mais usando aquela ferramenta, quase zero. E, por fim, você desloca com isso a capacidade de ofertar mais com preços menores. Resumindo isso para vocês, se você tem um competidor na sua indústria usando fortemente ativos digitais, não há como você competir com ele. Simplesmente não há, porque ele tem uma capacidade performática muito maior que a sua. Isso é muito importante. E aí vem o papel das tecnologias habilitadoras. O trabalho que a gente tem feito, isso aqui é um trabalho que eu participei da autoria com outros 3 colegas. Isso aqui é um levantamento lá no Brasil Digital de quais são as 14 grandes tecnologias digitais habilitadoras, tecnologias de base. E nós vamos falar de 3 delas aqui. Não vamos falar de metaverso, obviamente, né? Vamos falar um pouco de realidades digitais e nós vamos falar um pouco de AI generativa, né? Tudo isso ele é muito importante para a gente gerar esses ativos digitais,
né? Esse é um material que está disponível, inclusive, no site do Brasil Digital para Todos, vocês podem olhar em profundidade. Cada uma dessas, por exemplo, inteligência artificial, ela abre em todas essas aqui, né? Human Machine Interface, RPA, processamento de linguagem natural, chatbot. Então você vê que uma dessas tecnologias tem desdobramentos, tem subtipos muito interessantes. Agora, a gente falando do metaverso, vamos direto para o metaverso. O que é um metaverso? O metaverso é um conceito tecnológico. É um conceito tecnológico que envolve você aplicar, né, essa tecnologia para você utilizar um tipo de mundo virtual, usando realidade virtual, realidade aumentada, usando algum tipo de interface. O pré-história do metaverso é a gente usar um celular para ver alguma coisa digital na telinha. Essa é a pré-história disso, né? Mas não para por aí. O metaverso vai cada vez mais usar inteligência artificial generativa, inteligência artificial para calcular modelos complexos de mundos, pode usar blockchain. Então, ele é um conceito tecnológico muito, vamos dizer assim, rebuscado, porque ele já é uma convergência de tecnologias. E para a gente entender o poder que isso tem, basta a gente, e aí eu pedi para o meu grande colega aí, o Midjourney, um algoritmo de inteligência artificial generativa, traduzir em imagens alguns desses conceitos, né? A gente hoje já vê o mundo digital, né, de uma maneira muito próxima do nosso dia a dia. Só que a gente vê esse mundo digital com uma janela 2D, com interação muito pobre, né? Quem está vendo a gente aqui, esse ambiente tridimensional com tanta riqueza, está vendo do outro lado em 2D. Como a gente viu os palestrantes em 2D numa telona. E isso é frustrante. Imagine se você tivesse uma tecnologia capaz de entregar esse mundo físico de uma maneira digital muito mais imersiva, muito mais, né, capaz de a gente poder fazer interações. Imagine você ter um sistema que você emergisse dentro desse mundo. E é isso que, quando a gente fala de metaverso, nós estamos falando de um conjunto de competências, de infraestrutura, que vai permitir esse tipo de coisa. Nós temos uma estrutura de base, depois nós temos uma interface humana, que são os dispositivos, né, os óculos. Nós temos redes de descentralização, aí o blockchain. Né? Nós temos um sistema, ferramentas de computação espacial. Nós temos quem produz esses elementos digitais. Nós temos um lugar para descoberta dessas experiências, nós temos a experiência em si. E quando a gente fala de treinamento, treinamento é uma experiência que eu posso gerar no mundo do metaverso. Quando eu falo de conteúdo, a esse treinamento, eu vou depender de profissionais que tenham essa capacidade de gerar esse conteúdo no mundo digital. Mas o problema do metaverso é que o gargalo, ele está aqui. Hoje nós não temos capacidade de infraestrutura de entrega desses dados, né, no mundo digital. Nós temos problemas de 5G, nós temos problema dos preços dos dispositivos digitais, então ela ainda permite poucas aplicações. Mas isso, na minha opinião, vai mudar. E eu quero mostrar para vocês por quê. E o segundo desafio é a gente começar a criar valor no mundo do metaverso. Quando eu falo de criar valor, é criar utilidade para essa tecnologia. Esse é um segundo problema. Hoje, esses sistemas, esses mundos do metaverso, ele tem muita utilidade para quem joga. O mundo dos jogos, do entretenimento, isso é muito forte, isso é muito presente. Só que no mundo das empresas, a gente ainda não encontrou todas as utilidades. E aqui está um pouco dos meus pensamentos. Onde tem utilidade no metaverso? Tem utilidade a gente conseguir trazer fluxo de pessoas. Tem utilidade a gente trazer diferenciação. Tem utilidade a gente ter uma escala global. Tem utilidade de trazer experiências personalizáveis. Tem utilidade quando a gente fala de colaboração nas empresas. E tem utilidade quando a gente traz eficiência para os negócios. Nesse sentido, eu trouxe alguns vídeos aqui de alguns exemplos para a gente poder tangibilizar. Essa aqui é a Univirtual. A Univirtual é uma universidade criada no mundo de metaverso, numa ferramenta de metaverso. Nela, você consegue replicar
muito da realidade, né, de coisas muito tradicionais. Você vai entrar em laboratórios, você vai ver pessoas transacionando, você pode ocupar espaços diferentes, você pode, por exemplo, entrar num laboratório para poder ver parte de microscópios, muito legal. Você vai poder entender, acompanhar, verificar, com uma visão um pouco mais de transformar o mundo real no mundo digital. Mas não é só isso. O mundo digital permite experiências que no mundo físico é muito mais difícil de acontecer. Por exemplo, que tal eu virar um micro-humano e começar a interagir com um organismo humano de maneira microscópica e poder ver a síntese de proteínas, né, e a síntese dos aminoácidos de uma outra perspectiva que não é comum aos humanos. Por exemplo, essa aqui de você fazer algumas combinações do que acontece no interior celular. Uau! Quem consegue garantir isso no mundo físico hoje, no mundo digital? Essas coisas já são possíveis. E olha o potencial disso. Ou ainda, a gente pode procurar espaços onde você pode garantir uma diferenciação, uma experiência. Esse aqui é um exemplo da MedRoom, uma empresa brasileira que tem trabalhado muito em treinamentos para o público de saúde. Olha que legal. Eles fizeram aqui um material para você estudar, do ponto de vista clínico, etapas de evolução do câncer de próstata ou do câncer de mama. Você tem lá o conhecimento teórico, olha, você tem lá vários estágios de câncer, o que significa cada uma dessas variações de mutação possíveis, e você tem um humano digital, um corpo, uma anatomia humana digital, onde você pode interagir com aquela anatomia e poder ver em que estágio e qual é o exemplo do estágio que cada etapa da doença está evoluindo. Então você consegue aprender sem necessariamente ter um humano naquele estágio de mutação da doença. Como isso seria possível no mundo real? Mas no mundo físico, essa capacidade de se adequar, né, de se adaptar, né, à experiência, à diferenciação, né, é algo incrível, é algo altamente disruptivo e algo que pode mudar os tipos de treinamento que a gente dá nas organizações. Quando a gente fala, por exemplo, de colaboração, e perdoem pela baixa qualidade do vídeo aqui, porque esse vídeo fui eu que fiz. Esse aqui é um treinamento que eu dou para os meus alunos, né? Eu dou um trabalho de final de disciplina para eles, e eu falo o seguinte: pense no modelo de negócio que vocês possam criar usando ferramentas de metaverso. E eles criam. E aqui é um exemplo de como eles criaram um sistema de feira virtual. Uma feira virtual. Então, você está vendo o meu boneco aqui, de vez em quando ele para de renderizar, porque o meu computador com internet ruim, ele não fica tão bacana assim. Mas isso vai ser possível em breve, né? Então, ele está lá. Os meus alunos fazem isso em menos de uma semana. Já teve vez que eu pedi para eles fazerem da manhã para a tarde. E quando você consegue colocar um ambiente digital colaborativo, você construir isso, é incrível. E modelos de negócio tão legais como aqui, uma feira virtual, ou um projeto de meditação num espaço virtual. Você sai da sua empresa, entra no metaverso, está lá no Monte Fuji, aí você medita um pouco e volta para a sua empresa, né? Você trouxe o Monte Fuji para você. Olha que legal, né? Onde você vai conseguir trazer o Monte Fuji para a sua esquina de casa, né? Então tem muitas potencialidades. E quando a gente fala de eficiência, é legal trazer aqui uma das melhores ferramentas, um dos melhores softwares de construção de ambientes digitais do mundo, né? Esse aqui é a plataforma Omniverse da NVIDIA, né? Para vocês verem a qualidade que o software, não a infraestrutura, pessoal, mas do ponto de vista de capacidade de você gerar conteúdo tridimensional num mundo consistente, perene, né, que você pode mexer um objeto naquele mundo e ele vai ser percebido por todos à sua volta como um objeto que mudou de lugar. Você vai poder trabalhar com dimensões físicas, o fogo, a água, eles têm consistência, ele tem viscosidade, ele tem características de materiais muito específicas do mundo real, e você vai conseguir transferir tudo isso para o mundo digital e fazer a aceleração do tempo e ver o que acontece. O que acontece se a minha planta, se a minha produção, ela for feita dessa forma? Vai dar certo ou vai dar errado? Vai ser melhor ou vai ser pior?
E eu posso fazer isso tudo com simulações cada vez mais performáticas, cada vez mais incríveis. Essas tecnologias, elas estão cada vez mais evoluindo, né? E quando a gente vê tudo isso aplicado às pessoas, e a gente já viu um pouco de exemplos disso, nós vamos ter cada vez mais esse tipo de interação. Essa aqui é uma humana digital gerada pela Soul Machines. Ela não é pré-programada, ela reage às emoções que ela está capturando de você, da sua câmera. Ela, com a inteligência embutida do ChatGPT, consegue te entregar experiências muito personalizáveis. Eu conversei com ela aqui, fiz umas perguntas, ainda apenas no idioma inglês, mas em breve esse problema do idioma vai ser vencido, na minha opinião, e ela vai lá, conversa, interage com você, né, com o conteúdo incrível. Nós também temos a capacidade de criar humanos digitais como esse. Opa, apareceu. Olha lá. Vocês dá para ouvir aqui eu falando? Digital no Animaze. Olha você ver aí como ficou legal, né? Bacana, né? Olha lá. Obrigado. É o Alexandre Virtual aí, valeu pela participação, né? Você vê que você pode criar, inclusive fazendo coisas tão divertidas como um avatar 3D, né? Tempo real ali, ó. Esse aqui, eu sou mais presencialmente, mais assim, elegante, mas lá no mundo digital eu sou mais informal. Se eu quiser lutar, né, fazer piruetas assim, no mundo físico eu não vou tentar, mas no mundo digital eu consigo. E também meus skills de dança é muito melhor no mundo digital do que no mundo físico. Então você vê que essas coisas estão disponíveis, essas tecnologias já estão ficando disponíveis, democratizadas. Nós estamos entrando num período de uma nova era de descobrimentos, de inovação. Ela está ali, né? E eu pedi para o meu auxiliar de novo fazer as caravelas do futuro, né? Fazendo essa busca pelas novidades. E vocês aqui fazem parte disso, dessa busca pela inovação, pelo futuro. E eu queria, para finalizar, já estou com o tempo aqui já esgotado, eu queria trazer duas reflexões. Primeiro, essas 3 perguntas, que eu acho que ela deve constar do seu checklist, né? Você deve se perguntar quais são os ativos digitais, quais são as inovações digitais que você já tem, que você pode usar para treinamentos e imersões. Ou outras coisas. Como você vai usar esses ativos para gerar valor para a sua empresa de fato, não para ficar numa moda de o ter que usar, mas para gerar valor de fato para a sua empresa. E você vai precisar de ajuda para isso? Você tem maturidade tecnológica, você vai precisar desenvolver essa maturidade, né? E a última reflexão é uma pergunta de urgência, de timing. Nunca, eu acho que na história da humanidade, nós precisamos tanto dos recursos humanos, de pessoas que entendem de pessoas, para ajudar nesse mundo tão transformador que nós estamos vivendo, com tantas revoluções. Nós precisamos de vocês para poder fazer essa transição, não sei se vai ser suave, mas pelo menos mais suave possível. Vocês precisam ajudar as organizações a fazer a lição de casa para o futuro, porque o presente não vai ser igual ao futuro, tá? Então não tem tempo a perder. Agradeço aí a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.